Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 111. Sessão de treinamento. 2. As regras de engajamento eram as mesmas de antes. A única mudança foi que um membro da equipe não será desqualificado, mesmo que seja empurrado para fora dos limites. Ashton concordou de todo o coração com essa mudança de regra. Afinal, nas masmorras, eles terão que lutar contra criaturas noturnas e não vão parar só porque os empurraram para trás. Eles continuarão vindo até eles até a menos que eles estejam mortos. Além disso, a maioria deles terá habilidades próprias, que não hesitaria antes de usar. Como resultado, a decisão de Amira de deixar os alunos usarem suas habilidades também estava dentro da razão e os ajudaria a se familiarizar com como desviar ou evitar tais habilidades. Mas havia uma coisa que Ashton simplesmente não conseguia encontrar uma razão. Era óbvio, já que os veteranos têm mais experiência em masmorras e outras coisas, eles eram as pessoas ideais para ensiná-los sobre autodefesa e ofensa. No entanto, era realmente necessário que eles derrotassem seus juniores tão brutalmente. Nas 4 lutas que aconteceram até então, não só os juniores perderam todas, como também todos os calouros tiveram que ser mandados para a enfermaria. Alguns tiveram seus ossos quebrados, enquanto alguns tiveram feridas graves em seu corpo. Embora Amira tenha dito que nenhuma dessas feridas causará danos permanentes aos alunos, o trauma mental que os alunos podem acabar sofrendo foi completamente desconsiderado. A sessão de treinamento deles estava se tornando uma maldita sessão de como ser tratado como um saco de pancadas. Mas quanto mais Ashton pensava sobre isso, menos ele se importava com tudo. Afinal, esses eram alunos que queriam fazer da vida dele um inferno. Por que ele deveria sentir pena de seu estado? A única coisa que o preocupava eram seus companheiros de equipe, só isso. Contanto que ele pudesse impedir que a mesma coisa acontecesse com eles, ele teria feito mais do que o suficiente. Bem, ele estava mais preocupado com a pequena princesa em sua equipe. Afinal, ele estava mais do que certo de que Ana seria capaz de lidar com um dos veteranos sozinha. Ela é a conquistadora das chamas, tendo a bênção azul. Com suas habilidades de mana e fogo, ela deve ser mais ou menos capaz de segurar pelo menos um deles. Um plano áspero começou lentamente a tomar forma dentro de sua cabeça. O resto dele seria minha dor de cabeça para lidar. Um momento depois, as próximas equipes foram chamadas ao palco e, embora os calouros tenham tentado seu melhor nível, o resultado final da luta permaneceu o mesmo. No entanto, desta vez houve uma razão diferente para sua derrota. Armas. Desta vez, os primeiranistas conseguiram superar os veteranos, o que não foi tão surpreendente, considerando que sua equipe era composta por 3 rankers S. No entanto, no minuto em que parecia que os segundos anos iam perder, eles sacaram sua arma e rapidamente derrubou seus oponentes. Os primeiros anos ficaram perplexos com a falta de resposta de Amira. No entanto, quando ela disse o que tinha que dizer, eles não puderam contestar suas alegações. Eu nunca disse que você não tinha permissão para usar armas, disse. Ela suspirou em decepção. Você deveria ouvir as instruções com mais cuidado. Além disso, as criaturas da noite não vão pedir permissão antes de fazer uma manobra semelhante. Se tudo que você pode fazer é reclamar, então eu acho que você deveria ficar de fora durante esta tentativa de subjugação. Depois disso, nenhum dos primeiranistas lhe perguntou nada. A viagem de subjugação era algo que todos esperavam, e como Amira tinha controle sobre quem podia e quem não podia participar da viagem, ninguém queria irritá-la. Afinal, de 80 deles, apenas 30 alunos seriam enviados na viagem. Os demais precisarão se preparar mais e talvez consigam se qualificar para a próxima viagem, quando ela acabar sendo. Embora eu não saiba muito sobre masmorras e subjugação e outros enfeites, deve ser um grande negócio para todos, considerando que Amira os silenciou usando um aviso de não deixá-los participar. Depois de viver no recinto por 16 anos, havia muitas coisas sobre as quais Ashton tinha pouco ou nenhum conhecimento. As masmorras eram um desses assuntos. Bem, ele sempre poderia pedir uma explicação a Rose ou apenas fazer uma visita à biblioteca. Ana, Nick e Ashton. Vocês são os próximos. Amira rugiu a plenos pulmões. Ashton pôde deixar de notar o sorriso malicioso em seu rosto quando ela anunciou quem seriam seus oponentes. No momento em que Ashton viu seus oponentes, ele percebeu por que ela sorriu daquele jeito. Afinal,
Os três iam enfrentar um time formado por 3 rankers S do segundo ano. Ashton rapidamente verificou suas estatísticas e, bem, as coisas não pareciam boas para eles. Seus oponentes eram todos de nível 12 ou 13, enquanto em sua equipe, ele era o único no nível 12. Anne estava no nível 10 e a garota Sardenta estava no nível 9. Anna pode não ser capaz de segurar um deles sozinha. Talvez com a ajuda de Nikki, os dois manteriam um dos nível 12 ocupado. No entanto, isso deixaria Ashton para lidar com um nível 13 e um nível 12 por conta própria. O que você está esperando? Suba no palco o mais rápido possível. Não temos tempo para lazer. A Mayra latiu para eles enquanto se dirigiam ao palco. Assim que o fizeram, os veteranos aproveitaram a chance de zombar deles. Especialmente o careca que estava no nível 13. Ouvi dizer que você foi o garoto que derrubou nosso colega de classe em um soco. Muito ousado de sua parte colocar as mãos em um veterano assim. O careca sorriu, mas quando ele fez Ashton sorriu também. De que diabos você está rindo? Oh, nada demais. Eu só estava me perguntando se você se transformasse em um lobisomem, você ainda seria careca ou não. Seria hilário se você fosse. Ashton respondeu e, para sua surpresa, os alunos do primeiro ano acabaram rindo também. Você. Eu vou fazer você engolir essas palavras. Como você comeu seu cabelo? Claro, venha para mim. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 112, Sessão de treinamento, 3. No entanto, antes que o careca ou Ashton pudessem fazer qualquer movimento, a Mayra pulou entre eles e literalmente os jogou de volta para suas equipes. Embora ela tivesse gostado de ver os idosos destruindo Ashton, isso tinha que ser feito em um ambiente permitido e ela não podia dar permissão para eles fazerem o que quisessem. Ela simplesmente não podia ter dois idiotas com morte cerebral bagunçando sua classe. Ela já havia recebido um aviso do diretor para controlar o ambiente de sua classe. Assim, não poderia deixar os dois brigarem entre si antes que a partida começasse oficialmente. Vocês dois idiotas, fiquem em seus cantos até que eu diga o contrário. Ela rugiu quando as veias saltaram de sua cabeça e rosto. Seu rosto também ficou visivelmente vermelho, o que foi divertido de ver. Por outro lado, seu eu frágil estava longe de ser visto e ela estava de volta a ser a musculosa Mayra como ela era antes. No entanto, sua forma durou apenas um minuto antes que ela voltasse ao seu eu fraco. Gentificação com certeza é uma habilidade legal de se ter. Ashton pensou no momento em que se recuperou do arremesso violento de Mayra. Algum dia, com certeza farei com que essa habilidade seja minha. No entanto, esse dia demoraria um pouco para chegar. Por enquanto, Ashton tinha que se concentrar nos 3 mosqueteiros à sua frente. Mas antes que ele pudesse fazer isso, a Mayra começou a repreender o careca e ele por desrespeitar as regras. Para ser honesto, Ashton havia se esquecido completamente, ao executar sua fase pré-planejada antes de enfrentar os veteranos. Por mais que a Mayra quisesse dar uma surra em seus dois traseiros por ignorá-la, ela não estava em condições de fazê-lo. Então ela repreendeu os dois e saiu do caminho deles. Assim como antes, você terá um minuto para criar estratégias ou qualquer outra coisa. A Mayra reiterou as regras. Depois que o minuto passar, vou apitar e então você começará. Cães com morte cerebral? Sim, professora. Um momento depois, Anne se virou para Ashton com uma expressão vazia no rosto. Parecia que a Mayra não era a única que estava chateada por seu desejo repentino de lutar contra o veterano de frente. Antes que você comece a me repreender por nada, olhe lá. Ashton acenou com a cabeça para o careca que parecia estar furioso enquanto seus companheiros tentavam desesperadamente acalmá-lo. Demorou um momento para Anna perceber por que Ashton queria que ela olhasse para o careca. Mas Nikia venceu e murmurou a razão em sua voz tímida. Você intencionalmente o deixou com raiva? Sim. Um truque barato, mas deve ser o suficiente para jogar ele e seus companheiros desprevenidos. Ashton sorriu confiante. Ele não entrou em uma briga simplesmente porque sentiu vontade. Foi um movimento calculado. De jeito nenhum, enfrentar os 3 veteranos de frente quando eles estavam calmos e controlados terminaria em sua vitória. Os veteranos teriam facilmente limpado o palco com os primeiros anos como esfregões e vassouras. Mesmo com os genes e habilidades de trapaça de Ashton, não havia como eles ganharem a menos que Ashton usasse seus equipamentos. Daí Ashton fez seu movimento antes que alguém pudesse perceber o que ele estava fazendo.
A maioria das pessoas carecas tinha vergonha de seus cabelos. Pelo menos os velhos que viviam no recinto eram assim. É por isso que Ashton decidiu usar a fonte óbvia de desagrado para provocar o sênior. Desta forma, Ashton foi capaz de arruinar o estado de espírito calmo do careca, forçando-o a ter um ataque de raiva. Como resultado, os outros dois veteranos também tiveram que concentrar sua atenção em acalmar seu amigo, em vez de se concentrar na preparação para a partida à frente. Não era uma coisa honrosa de se fazer, mas honra era a última coisa na mente de Ashton desde que ele se tornou um lobo zombie. Como você sugere que façamos isso? Embora a voz de Anna estivesse tão sem emoção quanto antes, Ashton podia sentir que ela estava um pouco preocupada depois de ver seus oponentes. Eles podem estar perturbados por enquanto, mas ainda têm mais experiência em luta do que nós. Eles agora. Ashton deu a Anna um olhar muito sugestivo. Mas aquele olhar desapareceu um momento depois. Ele não queria que ela pensasse que ele sabia algo que não deveria saber. Ela não sabia, mas Ashton estava bem ciente de sua identidade secreta como Bella. Além disso, pela única luta que eles tiveram, Ashton já sabia que Anna era uma grande lutadora e deveria ser capaz de segurar seu próprio peso se tudo corresse de acordo com o plano dele. Bem, já que estamos autorizados a usar armas, suponho que também podemos usar armaduras. Ashton continuou a conversa e rapidamente se deu conta do Nemeaid, junto com o chicote de osso. Esses foram os dois itens que ele conseguiu durante o exame de teste. Ainda assim, ver aquelas engrenagens brilhantes juntas deixou muitos alunos com inveja. Tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. Eles podem ter sido seus superiores em termos de experiência, mas quando se tratava de armas e equipamentos, Ashton os superava facilmente. Eu vou cuidar de dois deles. Enquanto isso, espero que vocês dois possam cuidar do terceiro. Ashton murmurou enquanto balançava seu chicote como um profissional, mas, tente não estender a luta desnecessariamente. Entendido, Anna respondeu e tirou um cajado mágico de seu inventário. Quanto a Nikki, bem, ela tinha uma benção amarela e estava apta a usar feitiços de torcedor do que em combate na linha de frente. Por isso, ela ficou atrás de todos eles. Ashton ficou na frente enquanto Anna ficou entre os dois. A linha de batalha deles não era perfeita, mas bem, era melhor do que a maioria dos primeiros anos tinha imaginado. Ambas as equipes estão prontas. A Mayra perguntou-lhes quando o tempo de preparação terminou. Então lutem. No momento em que a Mayra apitou, Ashton atacou como um lobisomem faminto de batalha. Os segundos anos ficaram surpresos com sua investida destemida, mas um momento depois, acabaram ficando ainda mais surpresos com a habilidade que Ashton usou. A gravar. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 113, sessão de treinamento, 4. Todos os segundanistas tentaram sair do alcance da habilidade de controle de multidões de barra inversa, Nemean e de barra inversa. Mas Ashton já estava perto demais para eles fazerem isso. Eles foram inevitavelmente atingidos pela habilidade e, como resultado, os dois níveis 12 não puderam mais usar suas habilidades pelos próximos 5 minutos, pois tinham o mesmo nível que Ashton. Quanto ao careca de nível 13, a eficácia de suas habilidades caiu em 60%. O que mais ou menos tornou suas habilidades inúteis contra a armadura de Ashton. Peguei, cadê-las? Ashton sorriu e continuou com a próxima fase de seu plano. Um momento depois, uma marca apareceu sobre suas cabeças. Não demorou mais que um segundo para que todos reconhecessem que habilidade era. Afinal, era uma das 5 habilidades lendárias que um lobisomem pode obter. A marca do lobo. A presença de 3 alvos marcados pode ser sentida em sua vizinhança. Dano e agilidade foram aumentados em 30% por 3 minutos. Todos que estavam vendo essa luta ficaram atordoados em silêncio ou ficaram impressionados. Os companheiros de equipe de Ashton também não foram exceção. Não se passou nem um minuto desde que a luta começou e Ashton rapidamente dominou os oponentes. Isso também com apenas 2 habilidades. Uau! Apesar de seu ódio por Ashton, mesmo a Mayra não pôde deixar de apreciar as proezas de batalha de Ashton. Ele não apenas foi capaz de analisar a fraqueza de seu inimigo rapidamente, mas também foi capaz de suprimi-los antes que eles pudessem dar um soco nele. Ele fez parecer fácil, mas não é a xícara de chá de todos usar habilidades em uma sucessão rápida. Ela pensou consigo mesma, adivinha, eu sei porque o diretor foi indulgente quando se tratava dele. Apesar de ser um vira-lata, ele tem algum talento.
Ana, Nikki, cuidem da direita. As instruções de Ashton tiraram os dois de seu estado de espanto e se dirigiram para fazer o que lhes foi dito. Enquanto isso, Ashton usou o chicote para balançar para a esquerda para evitar o ataque do careca, enquanto também plantava firmemente o pé na parte de trás da cabeça do careca e usava como uma plataforma para pular em direção ao terceiro cara. No ar, Ashton transformou sua mão direita em uma garra de lobisomem e, usando sua força aprimorada, deu um soco bem no rosto do sênior com um estrondo alto. Usar engrenagens quase tornou tudo muito fácil para mim. Ashton sorriu. Se os veteranos do último round não tivessem usado suas armas, nunca teria passado pela cabeça de Ashton usar seus equipamentos no meio da luta. Nesse caso, as coisas não teriam terminado bem para ele ou seus companheiros de equipe. No entanto, no momento em que eles foram autorizados a usar armas e equipamentos, todas as preocupações de Ashton deixaram sua mente. Graças à habilidade exclusiva do Nemean-Id, ele não precisava mais se preocupar com os dois níveis 12. Afinal, ele poderia facilmente selar suas habilidades e sem suas habilidades, era brincadeira de criança para derrubá-los rapidamente. O único que ele tinha que ser cauteloso era o careca. Mas antes que ele pudesse se concentrar nele, ele precisava nocautear os caras do nível 12 primeiro. No entanto, havia uma coisa que Ashton ainda precisava aprender. Qualquer coisa pode mudar dentro de uma masmorra, e mesmo um plano bem pensado pode se tornar inútil. Assim como estava prestes a acontecer agora. O plano que Ashton tinha feito às pressas era um tanto perfeito, dada a situação. No entanto, dependia fortemente de um fato que Baldir em seu estado enfurecido manteria seu foco nele. Mas e se ele não o fez? ARGH. Apenas quando Ashton pensou que tudo estava sob seu controle, as coisas mudaram. O grito de gelar o sangue de Nick foi a prova disso. Ashton rapidamente se virou, apenas para ver Baldir pisando em Nick como se ela fosse feita de borracha ou algo assim. Mas o sorriso que Baldir tinha no rosto era ainda mais bizarro do que a bagunça abaixo de seus pés. Ashton não sabia o que aconteceu um momento depois, mas ele estalou. Isso nunca tinha acontecido antes, mas ele estava mais irritado do que nunca. O que era surpreendente, considerando que ele nem se importava muito com Nick. No entanto, naquele momento a raiva encheu sua cabeça e sua visão ficou severamente reduzida. Tudo o que ele podia ver era Baldir pisando em Nick, nada mais. Era como se Ashton estivesse vendo a si mesmo e tudo ao seu redor de uma perspectiva de terceira pessoa. Então, um momento depois, ele estava dentro de seu corpo, mas não estava mais no controle dele. Era como se ele fosse um passageiro de um carro enquanto outra pessoa o dirigia. Só que neste caso, seu corpo era o carro. Ele tinha certeza de que era a primeira vez que se sentia assim. Ainda assim, ele não podia deixar de sentir uma estranha sensação de familiaridade com essa situação. Como se ele tivesse passado por tudo isso antes em um passado distante. Deixe de lado suas inibições. Ele ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Era sua voz, mas era diferente de tudo que ele já tinha ouvido antes. Ele estava ciente de que precisava voltar ao controle de si mesmo. Mas por alguma razão, naquele momento, seu corpo foi compelido a fazer o que a voz queria que ele fizesse. Não. Por que resistir agora quando você já se submeteu ao desejo primordial antes? Você não se lembra do dia em que seus amados e indefesos pais foram tirados de você? Você não se lembra do que fez então? O que você está falando? Mesmo que Ashton estivesse conversando dentro de sua cabeça, ele mal conseguia falar. Parecia que alguém ou alguma coisa o estava sufocando, tornando difícil para ele falar claramente. TSK. Você é patético. Resiliente, mas patético. Tudo bem, faça do seu jeito. Limpe essa bagunça sozinhos se puder, mas temo que já seja tarde demais. De repente, a visão de Ashton clareou e ele estava de volta ao controle de seu corpo. Mas quando olhou ao redor, viu que todos estavam olhando para ele. Com medo nos olhos. Só então percebeu que suas mãos estavam um pouco molhadas. Ele olhou para baixo e viu que suas mãos estavam enroladas como punhos. Manchadas de sangue. Ele olhou ainda mais para baixo e viu que Baldir estava deitado ali, de cara e com a cabeça aberta. Eu fiz isso. Ashton mal conseguiu murmurar antes de desmaiar. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 114. Cinzas de tempos esquecidos. A escuridão é uma coisa engraçada.
As mentes das pessoas são frequentemente programadas para ter medo disso, pesadelos constantes de algo à espreita, alcançando-os enquanto vagam na escuridão. Muitas vezes é retratado como uma fonte de desagrado e infortúnio também. No entanto, a escuridão é muito diferente do que foi retratado. Somente aqueles que a abraçaram de braços abertos entenderiam que a escuridão não era nada para se preocupar ou temer. Afinal, a escuridão em si era solitária e tudo o que ela quer é que alguém a abrace da mesma forma que alguém abraçaria a primeira luz após horas de escuridão. Era apenas uma entidade incompreendida que poderia ser o maior aliado de alguém, se eles começassem a confiar nela. Os vampiros foram os primeiros a fazê-lo, e agora sua força permanecia incomparável enquanto governavam mais da metade da população da Terra. Seria de esperar que os lobisomens liderassem a esse respeito, mas não eram. Eles eram muito astutos e consumidos em seus próprios pensamentos de supremacia genética que haviam esquecido o recurso mais precioso e limitado que o planeta tinha a oferecer muito antes dos mutantes ressurgirem das cinzas de um tempo esquecido. Humanos. Enquanto os mortos-vivos estavam ocupados banqueteando-se com os humanos na primeira chance que tiveram e os lobisomens estavam ocupados os escravizando e estabelecendo sua supremacia sobre os humanos. Os vampiros adotaram uma abordagem muito diferente quando se trata de fazer mudanças e estabelecer uma nova ordem mundial. Eles estavam plenamente conscientes de que os humanos eram cautelosos com eles e não confiavam neles. Bem, foi dado que eles teriam se sentido assim, considerando que eles como os mutantes e inimigos da humanidade fizeram com eles. No entanto, para fazer os humanos se juntarem a eles de bom grado, os vampiros deram a eles uma coisa que ninguém mais ousou. Liberdade. Veja bem, a liberdade era algo que os humanos desejavam há muito, muito tempo. Uma vez que o mundo começou a desmoronar, eles foram despojados de sua liberdade e forçados a lutar pela sobrevivência daqueles que escaparam do planeta, na primeira chance que tiveram, deixando para trás aqueles que lutaram por eles. Essa traição foi muito pior do que qualquer coisa que os soldados pudessem sentir. Por décadas, os humanos que foram deixados para trás foram tratados pior do que os animais, mesmo pelos vampiros. Mas tudo isso mudou quando os vampiros reconheceram o valor desses humanos. Eles eram inestimáveis, pelo menos para os vampiros. Eles eram fontes de alimento ambulantes para eles. Se usado corretamente, poderia suprir suas necessidades por 60 a 70 anos ou até mesmo um século. Assim, em troca de sua liberdade, os humanos eram obrigados a doar pelo menos uma unidade de seu sangue a cada mês. Além disso, os humanos só podiam usar seu sangue como unidade de troca nos impérios feitos pelos vampiros. Esse arranjo pode parecer duro, mas era muito melhor do que matar a maior parte de suas vidas ou ser comido vivo. Além disso, eles receberam uma maneira de se tornarem livres de doar seu sangue, transformando-se voluntariamente em vampiros. Se alguém de uma família se transformasse em vampiro, eles estavam isentos de todos os problemas pelos quais os humanos geralmente tinham que passar. E para surpresa de ninguém, muitos humanos aceitaram esta oportunidade, o que ajudou ainda mais os vampiros a se fortalecerem. Sua aceitação dos humanos como iguais foi uma das razões pelas quais os impérios governados por vampiros foram mais bem-sucedidos em comparação com aqueles governados por lobisomens. Mas este não foi o único motivo. Como os vampiros podiam literalmente viver por vários séculos, eles não tinham sede de progressão. Uma sede de fazer mais. Em vez disso, eles só queriam estabilidade pelo resto de suas vidas anormalmente longas. No entanto, os lobisomens eram diferentes. Uma vez que eles geralmente eram fracos em comparação com os vampiros, muitas vezes continuavam procurando maneiras de derrotar os vampiros. É aí que os humanos se tornam ativos inestimáveis. Lobisomens e humanos eram muito parecidos. Assim, seu pensamento era mais ou menos o mesmo. Ambas as espécies estavam famintas para conseguir mais e mais em suas vidas. Além disso, estudando os humanos, os vampiros foram capazes de conhecer muitos lobisomens também. O que por sua vez ajudou os vampiros, ainda mais, a conhecer as fraquezas dos lobisomens. Dito isto, mesmo que os vampiros entendessem os humanos melhor do que qualquer outra raça dominante, ainda havia muitas coisas que eles não sabiam sobre os humanos. Coisas que até os preocupavam. Felizmente, eles tiveram alguns de seus cérebros mais brilhantes investigando isso. Eles eram principalmente as pessoas que já foram humanas, mas foram recrutadas de diferentes cantos do mundo apenas para esse propósito.
Humanos que foram oferecidos a eles como ofertas de paz dos lobisomens e dos mortos-vivos. Eles não estavam cientes do que estavam perdendo e, quando perceberam, já era tarde demais. Eles foram transformados em vampiros. Um desses ex-humanos estava a caminho da capital do maior reino dos vampiros, a cidade de Ambrosia. Essa mulher também era chefe do centro de pesquisa baseado na cidade e, embora estivesse lá há apenas 11 anos, ela ganhou a confiança do rei Arthur Verdaza. O som de seus saltos agulha ressoou nos corredores do laboratório que estavam terrivelmente silenciosos. Mesmo que eles tivessem mais de 1000 cobaias vivas sendo mantidas lá para fins de pesquisa. Bem-vinda de volta, doutora Ava Crane, assistente da mulher e uma ex-humana. Reconheceu a senhora quando ela passou por ela. Como foi sua viagem para a Lucania? De pé em 5'9", a doutora Ava se virou e, ao fazê-lo, seu cabelo branco curto traçou seu movimento. Ela tinha pele morena e seu rosto estava coberto de sardas claras. No entanto, isso não impediu que seu charme extraterrestre vazasse por toda parte. Lea, quantas vezes eu preciso te dizer? Ava disse com um sorriso no rosto. Quando estivermos sozinhas no laboratório, me chame pelo meu nome verdadeiro. Sua Alteza já me deu permissão para usar meu nome verdadeiro e acho que seria melhor se você começasse a usá-lo. Também. Como desejar, doutora Avalina Fenrir. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 115. Cinzas de tempos esquecidos. 2. Agora está melhor. Avalina sorriu e entrou no laboratório, seguida por Lea que observava silenciosamente cada movimento de Avalina. Ao contrário do que qualquer um que a visse assim suporia, Lea não tinha má intenção em relação a Avalina. Na verdade, a razão pela qual ela estava olhando tão atentamente para seu chefe era que, além de ser sua assistente, Lea também era recém-nomeada guarda-costas de Avalina. Avalina era um triunfo para o rei, afinal, sua pesquisa poderia se livrar de uma das duas maiores fraquezas dos vampiros: o sangue morto-vivo. Embora os vampiros pudessem evitar a luz do sol, o sangue de um morto-vivo era algo que poderia matá-los a qualquer momento, forçando o caixão a ativar. Até agora os lobisomens não estavam cientes dessa fraqueza deles, mas era apenas uma questão de algumas décadas se os vampiros tivessem sorte antes que os lobisomens descobrissem. Assim, eles precisavam se livrar dessa fraqueza ridícula antes que os lobisomens pudessem potencialmente armar o sangue dos mortos-vivos. Embora os três pilares, os vampiros, os lobisomens e os mortos-vivos vivessem sob um acordo de não violência um contra o outro, era um acordo feito mais por uma necessidade do que por um desejo. Depois de uma longa e cansativa guerra contra os humanos, eles não podiam se dar ao luxo de lutar entre si para reivindicar os recursos um do outro. Assim, o acordo foi feito para evitar que tal conflito aumentasse. No entanto, à medida que as décadas se passaram e cada um de seus reinos se estabilizou, sua necessidade era a estabilidade e a paz com outros pilares começou lentamente a desaparecer e estava a caminho de ser substituído por seus desejos. Cada um deles se cansou um do outro quando as coisas começaram a mudar. Embora possa levar mais algumas décadas para que uma guerra total aconteça, era melhor estar preparado para ele em vez de esperar e esperar pelo melhor. Assim, Avalina e sua pesquisa eram uma das únicas coisas que poderiam ajudar os vampiros neste momento. No entanto, nem todos os reis e senhores vampiros acreditavam que Avalina era boa. Embora confiassem nos humanos, não podiam confiar completamente em alguém que não fosse apenas humano, mas que estivesse em contato próximo com os lobisomens durante a maior parte de sua vida. Esses reis e senhores estavam preocupados se Avalina fosse uma agente dupla que poderia estar preparando um cenário para os lobisomens atacá-los. Depois, havia outras pessoas que queriam fazer a pesquisa para si mesmas, para que pudessem ganhar imunidade ao sangue dos mortos-vivos e chantagear os outros para que fizessem suas ordens. Essas pessoas não conheciam limites e podiam fazer qualquer coisa para colocar as mãos em Avalina. É por isso que protegê-la era de extrema importância. Ainda mais importante do que os parentes diretos do próprio rei. Mas Avalina era um espírito livre e fazia o que queria quando queria. Como voltar para Licania? Ninguém, nem mesmo os assessores mais próximos de Avalina sabiam por que ela foi para o lugar de onde não tinha nada além de más lembranças. Nem ela iria revelar o verdadeiro motivo de sua visita a Licania. No entanto, quando ela voltou de lá cerca de um mês atrás, o rei queria algumas respostas.
Sua corte estava preocupada que ela pudesse estar conspirando com os lobisomens e é por isso que ela não estava revelando a intenção de sua visita. O rei confiava que ela fosse inocente dos crimes dos quais ela estava sendo acusada. Mas em uma tentativa desesperada de provar que todos estavam errados, ele fez a Valina fazer um teste de detector de mentiras na frente da quadra. No entanto, antes de tudo começar, a Valina apresentou uma condição. Se ela tivesse sido provada inocente, todo o tribunal, excluindo o rei e sua família, deveria ser preso por tentar fazer acusações falsas contra ela. Caso contrário, ela não faria o teste. Depois disso, não havia muito a dizer. Os ministros recuaram porque nenhum deles queria ser preso. A Valina não precisava mais fazer o teste, mas fez e, ao fazê-lo, contou a todos o motivo de sua visita à Licania. Bem, um dos motivos. Ela estava procurando por algum Venom como ela esperava. Usando-o, ela seria capaz de desenvolver algum tipo de vacina ou remédio para ajudar a se livrar dos efeitos do sangue morto-vivo em vampiros. Os magos confirmaram que ela estava falando a verdade e pronto. No entanto, seu verdadeiro motivo para visitar Licania ainda estava envolto em mistério e Leah sabia que a Valina estava escondendo o motivo de todos. Motivo real. Eu já disse a todos quais eram meus motivos reais. A Valina sorriu e voltou ao trabalho. Mas doutor, até onde eu sei, você não é de dar passos para ajudar vampiros, você está certo. Não estou tentando ajudá-los. Estou tentando me ajudar. A Valina imediatamente interrompeu Leah. Já que eu também sou uma vampira agora, então o sangue dos mortos-vivos é suficiente para me matar também. Então eu estou fazendo essa pesquisa para me proteger mais do que qualquer outra pessoa. Você entendeu? Leah sentiu e manteve a boca fechada a partir de então. A Valina era sua chefe, mas também era sua amiga. Ela não queria que nada acontecesse com ela por causa de seus movimentos imprudentes. Mas parece que a Valina não se importava mais com nada. Quem pode culpá-la? Leah pensou consigo mesma. Se eu perdesse meu marido e meu único filho, quem sabe o que eu acabaria fazendo? Leah. Ah, sim, doutor. Pare de sonhar acordado e peça a alguém para organizar esses arquivos. Sim. Eu saí por um mês e tudo virou um caos. A Valina suspirou pesadamente antes de balançar a cabeça em decepção. Além disso, eu quero logs diários do último mês para o sujeito de teste 07C. Nele. Leah murmurou e saiu imediatamente. A Valina esperou que ela saísse de sua vista antes de finalmente ser dominada pelas emoções. Ela foi para Licania na esperança de resgatar seu filho, Ashton, das garras da amante vil. No entanto, quando ela chegou lá, já era tarde demais. Ashton tinha sido levado pela amante. Algum dia, eu vou me reunir com você. Apenas espere um pouco mais. A Valina murmurou para si mesma. Você é a única razão pela qual eu estou tão determinada a encontrar uma cura para o veneno dentro do sangue dos mortos-vivos. Uma vez que eu encontre isso, os vampiros atacarão Licania e estaremos juntos novamente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.